Olá, aqui é o José Fortes. A gente está começando o DevMind de número 008. Deixa eu ajustar o microfone aqui. Então, estamos começando o 8º episódio aqui do DevMind e hoje eu vou responder a vocês uma das dúvidas mais recorrentes por aqui, que é o seguinte: será que é possível conseguir emprego na programação, mesmo como desenvolvedor, como desenvolvedora, mesmo sem experiência prévia? Será que é possível a gente conseguir um emprego na programação sem experiência prévia? Ou se não é possível, como que a gente faz? Como que a gente começa uma carreira? Então, é essa dúvida que eu vou responder aqui para vocês hoje, nessa segunda-feira. Então, inclusive, antes da gente entrar no assunto aqui da live, aqui do DevMind, eu vou dizer para vocês aqui que estão assistindo, não sei, a grande maioria das pessoas que assistem o DevMind assistem a gravação, não assistem ao vivo, mas o DevMind é um quadro que rola ao vivo toda segunda-feira pela manhã no meu Instagram, @seja.dev. Então, se você, geralmente entre 10 e 11 horas da manhã, horário de Brasília, tá? Então, se você tá assistindo a gravação, se você quer assistir ao vivo, quer ter a chance de me perguntar alguma coisa, quer ter a chance de interagir comigo, você pode se programar para assistir ao vivo lá no meu Instagram entre 10 e 11 horas da manhã toda segunda-feira. Vinícius Dalves já entrou aí, já mandou um bom dia Vinícius, a Deise, o Ítalo, Fredson, o Diego, Alexandre, Pepeu, um monte de gente aí entrando. Bom, e se você tá pela primeira vez aqui, não sei quais de vocês, acredito que a maioria de vocês não está pela primeira vez aqui, mas se você está pela primeira vez e ainda não conhece o DevMind é um quadro aqui no Seja Dev, que é esse que a gente está começando agora, onde eu tento trazer para vocês algum tema relacionado à programação, algum tema muito importante, algum tema que de fato tem impacto aí na vida de vocês, na carreira de vocês. E eu sempre tento trazer aqui como se fosse uma conversa mesmo, como se a gente estivesse sentado frente a frente, conversando e discutindo algum tema específico da programação. Cada semana é um tema, a gente já está no 8º episódio, então isso significa que a gente já teve 7 temas até então. E é um quadro que eu estou tentando adaptar ainda de acordo com vocês, de acordo com o que vocês trazem de feedbacks para mim. Esse tema, inclusive, foi uma pergunta do meu último... não sei necessariamente qual vídeo que foi, mas de alguns dos meus últimos vídeos, tá tendo vídeo toda semana lá no YouTube, aqui no Instagram também. E, bom, esse foi uma pergunta que vocês me fizeram lá no YouTube, se era possível a gente conseguir um primeiro emprego como desenvolvedor júnior sem ter experiência prévia na área. E eu respondi que não é possível. Então eu já vou responder para vocês aqui sobre isso, né? Que não é possível você conseguir emprego como desenvolvedor sem experiência prévia na área. Mas não se assuste com isso, tá? Primeiro, inclusive eu falei aqui nos stories mais cedo, não sei quais de vocês conseguiram assistir, mas existe uma notícia boa e uma notícia ruim aqui em relação a esse assunto, tá? E, bom, a notícia ruim seria essa, é que dificilmente você vai conseguir um emprego na programação sem você ter experiência prévia na área. Então, inclusive, isso assusta muita gente, né? Quando vocês começam a procurar uma vaga de emprego e você entra nas propostas das vagas, você consegue perceber que existem muitas vagas de iniciantes mesmo, vaga lá de júnior, às vezes até estágio, que inclusive de estágio aí é um outro papo, tá? Eu já digo que para estágio você não deveria ter experiência, tá? Estágio é um momento de aprendizado mesmo. Então, em estágio não era, mas não era para ter experiência prévia. Mas júnior, sim. Júnior, acho que a grande maioria das vagas pede experiência prévia. E é aí que vocês se assustam, né? Porque vocês pensam, poxa, mas como que eu vou conseguir experiência prévia se nas vagas de iniciantes que pedem, nas vagas para começar na programação, pede experiência prévia? Então, como que eu vou começar se as vagas que é justamente para os iniciantes precisam de experiência? Então você fica meio assim, como que eu vou conseguir fazer para entrar na área, se para entrar na área eu preciso de experiência, como que eu vou conseguir experiência se entrar na área, e fica esse loop infinito, né? E o fato é que, bom, como eu falei, a notícia ruim é que vocês precisam de experiência prévia para entrar na área, então é bem complicado de você entrar na área sem experiência. Mas a notícia boa em relação a isso é que você pode conseguir experiência na área mesmo sem estar em um emprego formal, definitivamente. Então, você precisa de experiência, mas você não precisa do mercado para ter experiência na área. Então, esse é o ponto central e é nisso que a gente vai conversar, é nisso que eu vou falar com vocês aqui hoje e é nisso que vocês precisam focar, tá? Eu inclusive, já entrando aqui em outro assunto, não em outro assunto, mas relacionado, né? A maioria das pessoas no geral, não necessariamente vocês, né?
quando vem essas coisas assim, por exemplo, nossa, eu tenho uma vaga que tá me exigindo experiência, mas é uma vaga de iniciante, que eu não deveria ter experiência como iniciante, então como que eu vou fazer? E o fato é que quando acontece situações assim, geralmente tem alguma sacada, tem algum pulo ali para você que você precisa prestar atenção para você de fato conseguir aí sair desse looping, né? Obviamente, não, as primeiras pessoas que entraram, elas precisaram de alguma forma de conseguir experiência. E eu passei por esse problema também, tá? Quando eu estava no início da minha carreira e procurando por vagas de emprego, aconteceu essas coisas também. Eu ficava lá procurando as vagas e estava lá. Ah, esse aqui precisa de 1 ano de experiência, esse aqui precisa de 6 meses, esse aqui precisa de 2 anos. E vagas de iniciante. Então eu ficava, poxa, mas então como que eu vou fazer para conseguir essa experiência, para conseguir me aplicar essas vagas se eu não consigo nenhuma vaga que me dá experiência, enfim. Então, essa é uma dúvida muito rotineira, né? E aí, quando a gente vê essas situações, a gente acaba ficando, às vezes, até revoltado ou revoltada com essa situação, né? Por exemplo, poxa, se a vaga me pede experiência, nenhuma vaga me dá experiência, então é um absurdo, o mercado não tem vaga para programador iniciante, o mercado não dá oportunidade, então eu vou desistir dessa carreira, procurar outra coisa e tal. E às vezes a pessoa se preparou, a pessoa estudou ali durante meses, durante anos para aquilo e acaba se deixando levar ou desistindo por esse detalhe, né? Então, por isso que é importante vocês aprenderem isso, é importante vocês correrem atrás desse tipo de informação para vocês não se abaterem, para vocês saberem uma forma de reagir apesar desses detalhes, ok? Bom, e primeiro eu queria trazer para vocês assim um assunto muito importante que é justamente por que é importante, por que você deveria se preocupar então com essa experiência, né? E eu acho que a maioria de vocês já sabe, mas o fato é que é isso que eu respondi aqui para vocês já. A maioria das empresas vão pedir experiência prévia para vocês. E por que essas empresas... E aí entra no outro detalhe, que é importante vocês saberem também. Por que as empresas pedem experiência prévia para vocês, programadores iniciantes? E por que isso é um requisito? Por que as empresas colocam isso nas vagas? E por que você precisa se preparar para isso? O fato é que na programação, não sei se vocês já têm essa vivência, já têm essa visão do que é necessariamente de fato programação, mas o fato é que na programação você vai resolver problemas. Então, a tecnologia em si e tudo relacionado à tecnologia, ela foi construída, ela é pensada, ela é desenvolvida, tudo faz parte de resolução de problemas, tá bom? Então, imagina, por exemplo, qualquer site que você quiser imaginar praticamente. É claro que existem os sites que são aleatórios, assim, sites que são de zoeira mesmo, que não vai ter nenhuma resolução de problemas de fato, mas todos os sites que você for imaginar, todos os sites que você usa no dia a dia, eles possuem algum problema central que eles começaram a resolver e foram ficando, às vezes, grande demais, a ponto de hoje resolver muitos problemas, né? Mas se você pensar, por exemplo, o Google é um caso clássico disso, né? O Google, o problema dele é, você quer perguntar alguma coisa, você não tem onde perguntar, então você vai até o Google e pergunta basicamente isso, né? E, bom, então o Google resolve lá os problemas das pessoas que têm dúvidas de alguma coisa. Então o Google resolve muitos problemas hoje em dia, né? E agora pensa no site, por exemplo, a Netflix. Talvez o problema que a Netflix resolva seja o problema do entretenimento. Você quer assistir, você quer controlar o que você quer assistir coisas específicas e talvez diferentes das pessoas que estão ao seu redor, que estão em outras casas, sei lá, dos seus vizinhos, e na televisão isso não é possível. Então a Netflix ela veio para resolver esse problema também, que é o problema de você conseguir selecionar e conseguir ter esse entretenimento que você escolhe. Então, se você for parar para pensar, todo site, o Spotify eu vi esses dias, né, inclusive uma série da Netflix falando sobre a Spotify. Não sei se quais de vocês aí já assistiram essa série, se chama Som na Faixa, se não me engano, que na tradução para o Brasil. E, bom, lá também, inclusive, o Spotify, ele conta um pouco da história, conta inclusive de algumas partes ruins, partes boas, enfim. E o Spotify, ele surgiu também para isso, para resolver problemas. Então, os desenvolvedores lá do Spotify, quando surgiram, quando eles pensaram ali no modelo do Spotify, era justamente para resolver os problemas de você precisar, das pessoas não quererem comprar mais o CD com a música, das pessoas que nessa época estavam começando a baixar músicas através dos sites piratas, né? Então, o Spotify surgiu justamente porque eles gostariam que você conseguisse ouvir qualquer música que você quisesse no seu computador e de forma gratuita. E futuramente ele foi transformando em um plano pago, um plano gratuito e tudo mais. Mas o fato é que também surgiu para resolver problemas. E você que está começando a carreira na programação agora, você precisa internalizar isso.
que programação é você resolver problemas. Quando você entrar numa empresa, quando você começar a trabalhar profissionalmente na área, você vai começar a resolver problemas. E o fato é que, na verdade, a grande maioria das pessoas que trabalham em qualquer tipo de área hoje em dia, se você for parar para pensar, elas estão resolvendo problemas. O fato é que quanto maiores os problemas e quanto mais pessoas você consegue impactar, ou quanto mais pessoas você consegue resolver o problema delas, mais você vai receber por isso, basicamente. Então, por isso que na programação você consegue receber bem, né? Porque na programação, como você está resolvendo problemas e você consegue resolver problemas de forma global, vamos dizer assim, talvez o único site que você cria, o único aplicativo que você cria, você consegue impactar ali centenas, milhares, milhões de pessoas. Então, por isso que você recebe bem também. Então, por que não o seu salário pode estar também atrelado à quantidade de problemas que você resolve? Isso também pode ser uma verdade. Mas o fato é que quando você está pensando em resolver problemas, dificilmente você vai conseguir resolver algum problema se você não tiver experiência. Então, pensa, por exemplo, não sei, por exemplo, uma criança que está começando a aprender matemática agora, essa criança está começando a aprender soma e multiplicação, não sei, e ela nunca viu a divisão ou... Ela está aprendendo soma e nunca viu a multiplicação na vida. Eu acho que fica mais fácil pensar desse jeito. E se essa criança nunca viu multiplicação na vida, como que você espera que ela vai conseguir resolver aquele problema se ela nunca viu aquela multiplicação na vida? E ela não vai conseguir, ela precisa de estudar, ela precisa de treinar a multiplicação, ela precisa de alguém para explicar para ela como que ela resolve. E depois que ela entender a lógica da multiplicação, que você pega um número e multiplica pelo outro, ela não precisa, por exemplo, imagina uma pessoa ensinou para aquela criança como que resolve a multiplicação de 4 mais 4, 4 vezes 4. E se aquela criança começar a entender a lógica, de fato, da multiplicação de 4 vezes 4, ela vai conseguir, quando ela vê o 5 vezes 5, ela vai conseguir sair daquela situação, ela vai conseguir resolver aquele 5 vezes 5, mesmo que ela nunca tenha visto 5 vezes 5, porque ela entendeu o 4 vezes 4. E na programação funciona assim também, tá? Quando você começa a aprender programação, você ainda nunca viu nada, você não sabe nada de programação. E aí, você começa a aprender lá o 4 vezes 4, 1 vezes 1, 1 vezes 2, 1 vezes 3. Você começa a aprender o simples. E com o passar do tempo, você vai ganhando experiência em resolver esses casos mais simples. Você começa a entender a lógica do que está acontecendo ali por trás. E aí, depois disso, você passa a entender como resolve problemas que você não necessariamente viu exatamente igual aquele problema, mas que você já, pela sua experiência prévia, você já conseguiu sair daquele lugar, né? Você já conseguiu resolver aquela situação. Se você sabe, como eu falei, é no sentido muito parecido com a criança que aprendeu multiplicação. Se você sabe o 4 vezes 4 e você entendeu a lógica da multiplicação, você sabe o 5 vezes 5 mesmo que você nunca tenha visto. E na programação funciona assim também. E por isso que as empresas pedem experiência de trabalho. Porque quando você for resolver problemas e se você nunca viu aquele problema na vida, você vai começar a ver pela primeira vez, a empresa vai acabar precisando te ensinar a multiplicar, vamos dizer assim, para depois você começar a resolver os problemas delas. E de fato, até a programação ela é um pouco mais complexa do que uma multiplicação, vamos dizer assim. Ela tem muitas nuances, ela tem muitos caminhos. E o fato é que quando você começar a aprender na programação, você vai de fato começar a conseguir sair melhor das situações, mesmo que você nunca tenha passado por aquela situação antes. E é por isso que quanto mais experiência você tem também, mais você recebe, maior vai ser o seu salário, porque você vai conseguir sair mais rápido das situações. Então o fato é que, para as empresas, faz muito sentido elas procurarem pessoas que possuem experiência. Agora, pensa pelo lado da pessoa com experiência. Imagina uma pessoa que tem lá anos de experiência e que tem muito conhecimento por um problema específico. Você acha que essa pessoa vai aceitar receber um salário considerado baixo, considerando que ela é um desenvolvedor mais avançado? É claro que não, né? Então, se você for pensar que as empresas procuram pessoas com experiências e pessoas com experiência com muita experiência, né? Com experiências no mercado, não vão aceitar os empregos de iniciantes, essa conta acaba não fechando, né? Você fica pensando, poxa, beleza, então eu preciso de experiência para entrar na área da programação. Mas para me conseguir experiência, você acha que você precisa de uma vaga de emprego. Mas as vagas de emprego precisam de experiência, então fica nesse loop. E as pessoas que possuem experiência de fato, elas não estão trabalhando lá naquelas vagas especificamente naquelas vagas. Por que elas não estão trabalhando lá? Porque elas possuem vagas melhores. Então,
você parar para pensar, essa conta nunca fecharia, né? Você não conseguiria, as empresas nunca conseguiriam contratar assim. Então, inclusive, aí começa a entrar em que você pode fazer para você conseguir a sua experiência, apesar do mercado, apesar de você não estar necessariamente no mercado de trabalho da programação. Eu vi que vocês mandaram perguntas aqui, teve 2 perguntas até agora, e no finalzinho aqui da live eu vou subir lá e responder as perguntas, tá bom? Só porque senão eu vou perder aqui o meu raciocínio e eu sou muito ruim assim com raciocínio, eu não consigo lembrar depois. Mas beleza, depois daqui a pouco eu volto e respondo as perguntas de vocês. Inclusive, quem quiser mandar perguntas aí, pode ir mandando que eu vou respondendo depois aos poucos. Eu vou subir lá e vou lendo de cima para baixo, ok? Bom, então dito tudo isso, pensando agora no lado é importante vocês, inclusive, entender essa situação das empresas, do ponto de vista das empresas, para vocês conseguirem se adaptar melhor, tá? Porque você pensar, você entender como as empresas atuam, como as empresas procuram devs e como as empresas fazem esse modelo de contratação, como acontece no dia a dia também, vai te ajudar a melhorar o que você precisa fazer para poder se encaixar nessas vagas, tá? Então, por isso que eu tô falando também sobre as empresas, porque lá no final, no final da live, vocês vão entender que tudo isso faz muito sentido, ok? Bom, então agora pensando no modelo de contratação, de certa forma, principalmente de vagas de pessoas iniciantes, pessoas que estão começando agora, é bem um ganha-ganha que a gente chama, né? A contratação para uma empresa, de certa forma, ela é um risco, tá? E por que ela é um risco? Não seria um risco para um funcionário, para a pessoa que está aceitando aquela vaga? Sim, seria também. É um risco para ambos os lados. Por isso que na contratação, você como profissional também precisa avaliar as empresas, não é só as empresas que avaliam os profissionais, né? É um conjunto que vai transformar aquilo em alguma coisa que vai ser possível ou não. E o fato é que quando a empresa está contratando um iniciante, ainda mais um iniciante, essa empresa que está contratando o iniciante, ela está assumindo o risco daquele iniciante nunca conseguir chegar no nível que ela espera que ele chegue, que essa pessoa chegue, né? Seja um homem, mulher, seja um desenvolvedor. E o fato é que essa pessoa, ela vai precisar ser treinada. Então, uma empresa que está contratando um júnior, se está escrito júnior na vaga, necessariamente essa pessoa ela vai precisar ser treinada e a empresa sabe disso, tá? Então, você que está pensando em entrar numa vaga de júnior, pensando em entrar numa vaga de iniciante aí na programação, você não precisa ter medo e imaginar que você precisa saber tudo, que precisa construir um projeto do zero e da forma mais profissional possível para você entrar, porque não é assim que funcionam as coisas, tá? Na verdade, um modelo de contratação de uma empresa iniciante, uma empresa que procura iniciante, ela está procurando alguém em que ela pode, primeiro, confiar na pessoa, então ela vai procurar alguma pessoa que tenha ali o modelo, que tenha o perfil parecido com o que ela espera para aquela vaga. Então, às vezes não é relacionado, muitas das vezes, não é só às vezes, tá? Não está necessariamente relacionado ao quanto você sabe de forma tecnológica, né? Ao quanto você é bom na programação em si. Não está necessariamente atrelado a isso, mas sim atrelado também ao seu perfil, ao seu modo de vida mesmo, ao que você acredita, e cada pessoa, e não tem certo e errado com isso, tá? Cada pessoa, ela vai gostar de um ambiente diferente, ela vai gostar de um modo de vida diferente, ela vai gostar de uma cultura diferente. Então, acho que cultura é a palavra que o mercado usa muito, né? Ah, cultura, sei lá o quê, e soft skills também, o pessoal do mercado usa muito. Então, essa parte é uma parte que não necessariamente você vai conseguir mudar isso. Então, pessoal, às vezes tem gente que gosta muito mais de um trabalho que seja mais formal, que você veste um terno, uma roupa social e tal, e vai trabalhar. Outras pessoas gostam de um trabalho, mas como eu, por exemplo, eu sempre trabalhei de chinelo, praticamente, bermuda, né? E só a minha blusa geralmente o trabalho eu não trabalho. Tem gente que fala que gosta de trabalhar até de cueca, né? Eu não. Eu trabalho eu gosto de tirar o pijama e tal, então sempre fui assim, mas eu gosto de ser mais tranquilo, assim, sem ter um código de vestimenta muito focado, muito fechado, assim, né? Mas tem gente que não, tem gente que é ao contrário. E isso tudo faz parte também do ponto ali de contratação de uma empresa, né? Mas o fato é que vai ser um risco para a empresa e vai ser um risco para você também. A empresa que vai pagar o seu salário, ela vai procurar alguém em que ela consiga, de fato, como se fosse fazer um investimento. Sabe quando não sei quantos de vocês já compraram e talvez um título, sei lá, uma ação numa bolsa, mas quando você compra, imagina uma bolsa de valores, né? Você compra lá uma ação de uma empresa específica, você compra imaginando que aquela ação vai subir, né? Porque senão você não compraria, você não arriscaria seu dinheiro, mas aquilo é um risco. Então, porque pode acontecer daquela ação subir e você ganhar
Pode acontecer a declaração cair, você perder. Então, é um risco. E na contratação funciona de maneira parecida, né? A empresa, nos primeiros meses de contratação, a empresa vai contratar vocês pensando que ela vai te treinar, você vai aprender mais lá dentro da empresa, na medida que daqui a um tempo, daqui a alguns meses, você vai conseguir retribuir para a empresa todo esse conhecimento. Então, para a empresa, ela tentando te contratar, ela está tentando encontrar uma forma, alguém em que ela vai investir para retornar para ela, não necessariamente em valor financeiro, mas em valor de conhecimento, né? Então, a empresa a todo momento, em todo processo seletivo, todas as vezes que a empresa for procurar um novo desenvolvedor ou uma nova desenvolvedora que seja iniciante, ou seja, que seja júnior, essa empresa ela vai tentar minimizar os riscos de toda forma. A empresa vai querer minimizar esses riscos. Então, quanto menor o risco que a empresa for correr para te contratar, melhor vai ser para ela, tá certo? Deixa eu tomar água aqui. O Vinícius fez uma pergunta aqui, que eu falei que eu vou responder todas no final, né? Mas a do Vinícius é exatamente o que eu vou responder agora, por isso que eu vou falar. Ele perguntou por que a empresa não contrataria, como chamar a atenção deles e ser diferenciado dos outros. Então, é exatamente esse o ponto. Pensa no seguinte, uma empresa ela quer, e aí isso faz muito sentido com o que eu estou falando aqui agora, né? A empresa ela quer tentar minimizar os riscos a todo momento, certo? Então, primeiramente, você aí entra um pouco na área que você quer atuar, né? Então, eu já falei para vocês aqui, que eu acho que esse é o 8º DevMind, sei lá, acho que em 4 dos últimos 7 aí, provavelmente eu falei muito para vocês sobre você ter uma área específica, né? E faz parte dessa pergunta que o Vinícius fez. Por quê? Imagina, por exemplo, eu vou falar de uma área específica, que é a área que eu atuei durante a minha carreira inteira, que é a área web. Se uma empresa quer contratar alguém da área web, como que ela pode fazer para minimizar os riscos e encontrar uma pessoa que vai ter maior probabilidade de aprender essa parte web e valer a pena para ela se contratar essa pessoa? Como que a empresa vai pensar em quais maneiras eu vou minimizar esse risco? Algumas empresas pensam em pessoas que têm faculdade. Tudo bem, nada de certo ou errado com isso. Mas a maioria das empresas, se não todas, assim, a grande maioria mesmo, das empresas, por exemplo, que atuam na área web, o que ela vai pensar? Tá bom, uma pessoa, eu tenho ali 10 concorrentes, eu tenho 100 concorrentes que seja, eu tenho 100 pessoas cadastradas na minha vaga. Dessas pessoas, quais são as mais prováveis de conseguir sucesso aqui nessa área? São as pessoas que já fizeram algum tipo de projeto nessa área. Por que não são as pessoas necessariamente que formaram, mas sim as que fizeram projetos? Porque as pessoas que formaram, que estudaram na faculdade, não necessariamente fizeram projetos nessa área. E se eu estou atuando na área web, por que eu vou querer uma pessoa aleatória que nunca viu web na vida, ao invés de uma pessoa que já viu, que já aprendeu as tecnologias da web, ou talvez até que já construiu projetos relacionados à web? Então, as empresas minimizam os riscos de contratação de pessoas procurando pessoas que já construíram alguma coisa naquela área que ela atua. Então, por isso que a área é tão importante. Se você não definir sua área, você já estiver jogando aí, quero tentar todas as áreas aqui para ver qual que vai dar certo. Quando você entrar no processo seletivo, a empresa vai olhar para você e falar, poxa, legal, essa pessoa aqui já viu 10 áreas diferentes, você nunca fez nada em nenhuma área. Tem outra pessoa aqui que já viu a área web só, tá bom, eu tô procurando web. A pessoa já viu web, já criou projeto de web, por que não, né? Então, como as empresas minimizam os riscos e como você consegue chamar a atenção das empresas a ponto dela conseguir olhar para você e falar, poxa, essa pessoa realmente é uma pessoa que vale a pena o investimento ou o risco. Você consegue fazer isso com a sua experiência em projetos práticos. Então, a forma de você conseguir experiência sem estar no mercado de trabalho, a forma de você conseguir experiência sem necessariamente estar empregado em emprego fixo, carteira assinada, é você construir projetos na área que você quer atuar. Então, a forma mais eficiente assim, de você conseguir chamar atenção, de você conseguir de fato ser um candidato valioso para o mercado é essa. É você criar muitos projetos na área e você aprender as tecnologias da área e você viver aquela área antes mesmo de você estar empregado na área. Então, de novo, isso faz muito sentido, né? Se for parar para pensar, a empresa quer minimizar o risco, a empresa quer diminuir o risco de te contratar. Então, ela vai procurar uma forma de encontrar algum jeito de
descobrir quais daqueles candidatos possuem mais vivência na área que ela quer contratar. Então, por exemplo, se você manja muito de web aí, você estudou web durante um tempo e você está focando na área web, se você for lá tentar mandar seu currículo para uma área mobile, pode ser que aquela empresa te contrate mesmo assim, né? Por quê? Porque a área mobile, ela tem muita semelhança com a área web, ela tem muita semelhança com o front-end, com o full stack. Então, uma pessoa que está atuando na web, às vezes, pode ser melhor, pode atuar no mobile também. Por quê? Porque a empresa vai olhar e pensar, poxa, essa pessoa aqui, desde que tem experiência, né? De novo, a experiência faz muito sentido. Então, se a pessoa tem experiência com o desenvolvimento de site, o aplicativo é pouca coisa que muda, é só alguns detalhes ali diferentes. Então, talvez valha mais a pena a empresa investir em uma pessoa que já manja ali, que já construiu, que já sabe, já tem experiência na área web, do que uma pessoa que não tem experiência em nada. Então, a parte da experiência na programação é essencial para vocês terem sucesso na área. A parte de você ter experiência na área aqui, a parte de você construir projetos, de você desenvolver coisas na web é essencial. Você precisa, de fato, construir projetos na área que você está atuando para você conseguir os seus empregos, para você conseguir as suas primeiras vagas. Depois da primeira vaga, com o passar do tempo, né, você vai começando a ter muito mais projeto, muito mais casca, vamos dizer assim, para você seguir. E isso vai fazer você ter cada vez mais coisa, cada vez mais projeto. Isso tudo vai fazer você ser contratado cada vez com vagas melhores, com salários melhores, né? Inclusive, na minha história de como programador, eu comecei assim, tá? Eu estudei, fiz faculdade, não me formei na faculdade, mas eu estudei, comecei minha carreira numa faculdade, né? Já contei essa história pra vocês algumas vezes, e não vou contar em detalhes aqui, geralmente conto isso no evento, porque a gente tem mais tempo. Mas o fato é que, enquanto eu estava na faculdade, eu passei por algumas greves da faculdade, era faculdade pública, né? E direto tinha greve, e durante essas greves eu ia lá e desenvolvia alguma coisa. Na primeira greve eu desenvolvi um site que era um marketplace de restaurantes, né? Chamava Já Chegou. E era parecido com o iFood. E eu desenvolvi aquilo durante lá uns 4 ou 5 meses ali, que eu não sabia nada assim de construir. Então, por exemplo, o meu site não funcionava em celular, ele só funcionava em computador. Meu site tinha um monte de problema, um monte de bug lá, que a gente chama de bug os problemas, né? Então, ele não era perfeito, ele estava longe de ser perfeito. Ele funcionava mais ou menos, tá? Funcionava bem mais ou menos. Porém, eu tinha alguma coisa, então... E eu não criei só esse, né? Eu criei um aplicativo, na verdade era web, né? Então eu criei um site para planejar viagem, a gente chamava Planari. Então eu fiz esses 2 sites antes de entrar no mercado do trabalho. E o fato é que criar esses sites antes de entrar no mercado me deu muita experiência. Por quê? Porque eu construí projetos mesmo sem estar no mercado de trabalho. Então quando eu fui me apresentar para as vagas, quando eu mandei meu currículo, quando eu mandei meu portfólio, inclusive esse é mais um ponto, ó, portfólio, tá? Mas antes disso eu vou falar do primeiro, que é criar os projetos pessoais. Então, para você que está assistindo aí, que está anotando o que fazer para você ter experiência sem, de fato, estar no mercado de trabalho, esse é o ponto central, ponto número 1, crie projetos. Então, eu criei 2 projetos antes de fato entrar no mercado, projetos que eu construí do zero, sozinho, sem ajuda. Então, inclusive, como eu falei, o projeto não funcionava no celular, ele não era responsivo, que a gente chama, ele tinha um monte de defeito, porém, eu construí alguma coisa. E isso acabou me abrindo muitas portas. Então, para mim, eu consegui lá 4 vagas diferentes, quando eu estava como júnior, que pagava super bem, algumas eram até de pleno, pelo salário, né? Imagino que seja até de pleno, não tinha nome específico na vaga de júnior, pleno e tal. Então, tudo porque eu tinha experiência construindo projetos. Então, na programação, pessoal, é muito importante você entender isso, porque é o seguinte, por exemplo, imagina que você vai trabalhar, sei lá, numa oficina mecânica, e você precisa de experiência. Dificilmente uma pessoa vai conseguir uma experiência em oficina mecânica sem, sei lá, estar em uma oficina mecânica, né? O mesmo acontece, sei lá, como médico. Muito difícil uma pessoa vai conseguir experiência como médico sem ser médico. Muito improvável uma pessoa conseguir experiência, não sei, como bombeiro, sem ser um bombeiro. O mesmo vale para policial lá, você não vai conseguir experiência. Então, mas na programação isso não acontece assim, tá? Na programação é diferente. Na programação você consegue experiência sem estar empregado no mercado, construindo os seus próprios projetos. E não necessariamente sozinho ou sozinha, tá? Você construir com pessoas é ainda melhor. Hoje em dia, aqui no Seja Dev, como eu já tenho mais experiência agora, na época que eu construía, eu não tinha tanta experiência assim
com o emprego, com essa carreira de programador, então eu construía sozinho mesmo, não chamava ninguém para me ajudar e tal. Hoje em dia, olhando para os meus alunos e para minhas alunas aqui do Seja Dev, eu vejo que as pessoas que tentam construir projetos juntos, que juntam ali, a gente tem uma comunidade aqui dentro, né? As pessoas que se juntam na comunidade e tentam encontrar um grupo para construir projetos juntos ali na comunidade e começam a estudar juntos e construir projetos e tal, eles acabam tendo uma experiência até maior do que as pessoas que constroem sozinhos, tá? E, inclusive, isso acontece porque quando você está construindo um projeto com alguém, você tem problemas, principalmente de código, de todo mundo manter o código alinhado, de todo mundo conseguir ter as coisas tudo certinho, todo mundo igual, com código igual, no computador de cada pessoa diferente, você fazer isso acontecer, que é o que acontece na vida real, né? Que acontece no mercado de trabalho, isso acaba sendo um pouco difícil para vocês que estão no início. Então, esse tipo de problema que acontece acaba sendo algo que vai te dar mais experiência do que para você que quer tentar tudo sozinho. Então, inclusive, para você maximizar as suas possibilidades de conseguir essa experiência e para você ter essa possibilidade de conseguir experiências cada vez mais avançadas, vamos dizer assim, até avançadas mesmo, antes de entrar no mercado, esse é meu conselho para vocês. Não tente fazer sozinho, tenta encontrar pessoas que estão querendo ir para o mesmo caminho que você, pessoas que vão te ajudar a se motivar também, vão te manter motivado ou motivada aí a seguir na carreira. Então, a gente sempre fala que quando você está acompanhado, você tem mais energia, você consegue ir mais longe, né? Então, te aconselho fortemente a fazer essas duas coisas, inclusive isso vai mudar completamente para você daqui a alguns meses, tá? Se você começar agora, não sei quais de vocês estão assistindo a zero absoluto, obviamente você não vai conseguir começar a construir um projeto agora. Para você começar a construir um projeto, você precisa necessariamente de conhecer da ferramenta, tá? Então não faz sentido nenhum você tentar começar um projeto sem você conhecer nenhuma ferramenta, você não vai conseguir nem começar. Agora, se você já conhece de ferramentas, seja ferramenta web, seja ferramenta mobile, seja ferramenta da área que você quer atuar, se você já conhece essas ferramentas, você precisa começar a construir projetos práticos, tá bom? Então, inclusive aqui, já falando um pouco da área web, que é para vocês, não sei quais de vocês querem seguir na área web, eu imagino que é a grande maioria, e o fato aqui, por exemplo, na web, eu te aconselho fortemente a começar os projetos pessoais ou até em grupo, quando você já souber o React e o Node.js, tá? Então, eu sei que muita gente quer começar projetos pessoais ali com HTML, CSS e JavaScript puros, porém, essas tecnologias puras, elas deixam o projeto mais difícil, menos profissional, vai chamar menos atenção e você vai demorar muito para construir as coisas. O React acelera muito esse desenvolvimento, o Node.js também acelera muito o desenvolvimento. Então eu te recomendo fortemente que se você não você não chegou nesse nível de aprender o React e o Node.js, você consegue inclusive aprender muito aqui lá no quadro Mão na Massa, lá no YouTube. E eu te aconselho a você aprender essas coisas e a chegar nesse nível. Se você já chegou no nível do React e do Node.js, você precisa agora começar a construir muitos projetos para você ganhar experiência, para você conseguir mostrar essa experiência para o mercado. E agora vem esse último ponto que eu quero mostrar aqui para vocês, que é o seguinte. Tá bom, entendi que eu consigo experiências sem estar de fato no mercado, construindo projetos, às vezes juntos, às vezes com outras pessoas e às vezes sozinho aqui da minha casa mesmo. Ok. Agora, como que eu vou mostrar esses projetos para as empresas? E aí, tem duas formas de você mostrar. A primeira forma é você colocar esses projetos no seu currículo, né? Você pode ir lá no seu currículo local, construir esse projeto aqui, e para isso é interessante que você coloque esse projeto ao ar, tá? Então você chega até a etapa final, que é você colocar isso ao ar, disponibilizar para as pessoas conseguirem acessar seu projeto, é importante. E o segundo momento é você criar um portfólio para mostrar esse projeto. Então você cria um site lá, que vai mostrar os outros sites que você criou. O seu próprio portfólio vai virar um portfólio também, né? Se você conseguiu construir um site de portfólio, quer dizer que você já fez pelo menos um site, que é o seu próprio portfólio. E aí dentro do portfólio você coloca os outros projetos pessoais que você foi fazendo, e isso tudo é o que vai fazer você chamar a atenção das empresas aí. E você vai conseguir, provavelmente, uma vaga muito mais rápido, muito mais fácil desse jeito, com projetos construídos, com projetos sólidos construídos, tá certo? Então, muito importante que vocês comecem a construir projetos, comecem a focar nisso desde o início aí da carreira de vocês, desde o início dos estudos de vocês.
Não se atentem, não fiquem com medo aí de você, eu preciso de experiência, mas eu não sei como conseguir experiência sem estar no mercado. Então, de novo, você não precisa de estar no mercado para conseguir experiência. Você precisa de conhecimento para você começar a construir esses projetos aí. E aí você vai vendo que durante os projetos você vai ter várias dúvidas, você vai ter vários momentos que você vai travar. E isso tudo faz parte do seu aprendizado. Faz parte de você aprender lá, como eu falei aqui no início da live, a você aprender a multiplicação, para você aprender o 4x4, o 4x4, para quando você chegar em outras situações, por exemplo, no 5x5, você saber resolver. Se você entender a lógica, se você entender o que está acontecendo por trás dos panos, você vai conseguir resolver qualquer coisa. E é para isso que você vai se tornar um programador, para você resolver problemas, tá certo? Bom, deixa eu ver aqui as perguntas que vocês tiveram. Se tiver alguma outra pergunta, manda aí, por favor, também. Lá em cima eu sei que tem duas, deixa eu abrir aqui. O Fredson mandou: tem meu emprego e não quero deixar, mas queria trabalhar na área de programação como autônomo. Consigo? É complicado? Fredson, essa dúvida é uma dúvida boa, né? Se você tem um bom emprego e não quer sair desse emprego, que bom, né? Que você já tem essa possibilidade. E o fato é que sim, você consegue trabalhar na programação como freelancer. Então, um autônomo na programação que você está citando aí, ele seria como se fosse uma espécie de freelancer, que você vai trabalhar, vai construir coisas para outras pessoas e enquanto você trabalha com outra coisa. Então, no seu tempo livre, vamos dizer assim, você pode construir outros projetos. E, inclusive, futuramente, existe a possibilidade de você começar a conseguir dinheiro como freelancer a ponto de você pensar, poxa, será que vale a pena eu focar 100% nisso? Ou eu, sei lá, continuar mantendo em paralelo? Vai muito da pessoa, tá? Então, se você tem um bom emprego, se você não quer mudar do seu emprego atual, faz parte da sua escolha, mas você gosta de programar, você pode fazer isso, pode atuar como freelancer sem problema nenhum. Inclusive tem muito projeto para você trabalhar como freelancer também. Você pode fazer muitas coisas aí como freelancer, tá bom? Inclusive trabalhar para fora também, tá? Tem muitos sites de empregos nos Estados Unidos que você recebe em dólar e trabalha como freelancer. Você não tem lá uma carga horária certinha, planejada, de hora tal e tal. Você tem lá um projeto para você atuar, você tem algumas horas, talvez até um part-time, que o pessoal chama nos Estados Unidos, que é 4 horas por dia. Então, varia muito, depende muito da sua vontade mesmo, tá? Deixa eu ver aqui, que teve outra pergunta aqui também, eu acho, acredito eu. Medeiros, Jorge, estou em loja de programação e confesso que é difícil, mas não vou desistir. Exatamente, Medeiros, eu sempre falo isso aqui, né? Que programação não é fácil. E é isso, muita pedra no caminho. Programação vai te fritar os neurônios aí. Você vai precisar de muita persistência, mas quem consegue é quem tem persistência de chegar até o final, tá? Se você não tem persistência, você não vai conseguir atingir resultado nenhum, mas com persistência você chega lá no final, certo? Então essa é a dica que eu te dou. Continue aí desse jeito que você tá, continue com persistência que você chega lá. E o Vinícius perguntou, então um projeto simples, por exemplo, que eu tenho CSS não adianta muito para o contratante, né? Então, adianta para você. Você que está começando assim no zero, você vai talvez dar uma clareada melhor na sua cabeça quando você começar a estudar o HTML e CSS. Eu não diria que não adianta nada, tá? Porque entre uma pessoa que nunca fez nada, uma pessoa que fez HTML e CSS, a pessoa que fez HTML e CSS está na frente. E se você fizer HTML e CSS, pelo menos, mesmo que você lá na frente não use como portfólio, você já vai ter conseguido colocar na sua cabeça algumas ideias de HTML e CSS, algumas práticas de HTML e CSS que vão ser úteis para você quando você chegar no React também. Então, não é conhecimento desperdiçado, sabe? Para quem está começando, eu sei que você está começando, né? E para quem está começando, não é conhecimento desperdiçado. Eu acho que vale a pena você focar no início da minha carreira. Esse primeiro site que eu fiz, eu não sabia HTML e nem CSS. Então, eu fiz um site HTML e CSS puros, né? Sem usar ferramenta nenhuma e tal. E com o passar do tempo, eu fui melhorando. Então, quando eu aprendi o React, eu já tinha construído esse site. Foi o primeiro site que eu fiz na minha vida. Eu não fiz usando o React. Eu nem sei se existia o React na época. Então, eu fiz HTML e CSS. Então, assim, até hoje me ajuda. Porque eu aprendi o HTML e CSS mesmo, assim, na prática, construindo um projeto real grande. Então, porque vai ter muitas coisas, vai quebrar o CSS, vai ficar doido lá com a sua cabeça assim, nossa, o que está acontecendo aqui? Tá quebrando tudo e tal. E isso tudo faz parte do aprendizado, sabe? Então, o HTML não é que não faz diferença. Vai fazer diferença sim. Lá na frente, quando você tiver muitos projetos em React, aí os primeiros você vai tirar do seu portfólio. Tipo, não vai fazer mais sentido você mostrar isso lá na frente. No início, qualquer coisa que você fizer, vale, tá bom? Deixa eu ver aqui, o Luiz perguntou, que site você conhece para freelancer? Então, eu conheço um que é
que é internacional, que eu acho que chama freelancer.co, e tem o TopTal. TopTal é um site que você precisa fazer um processo seletivo super grande, é para sênior, tá? E ele é bom também como freelancer para fora, paga bem. Mas tem o Orkana aqui do Brasil, tem o Freela aqui do Brasil também. Então você pode pesquisar aí, procura aí freelancer programador, você vai achar um monte de coisa aí na internet, tá? E o próprio LinkedIn você pode achar também alguns projetos, alguns trabalhos que você pode resolver lá no LinkedIn, ok? Bom, pessoal, então vou finalizando por aqui o nosso 8º DevMind. Agradeço muito a participação de todos vocês. Esse episódio fica gravado e vai estar disponível no YouTube e no Instagram daqui a algum tempo, talvez amanhã já vai estar lá no Instagram, no YouTube e no Instagram, assim que terminar a live aqui já vai estar disponível para vocês reassistirem. Recomendo que você reassista, que você anote tudo, quem não pegou tudo desde o início, né? E é isso, na quarta-feira a gente se encontra aí pro Mão na Massa, que a gente sempre tem às 2 horas da tarde, e na semana que vem a gente tem mais um DevMind aqui ao vivo no Instagram, ok? Então, muito obrigado a todo mundo que assistiu, um abraço e até mais, tchau, tchau.